Começa agora mais um podcast. Seja bem-vindo a mais um podcast aqui da CDL TV. Hoje o nosso entrevistado vai ser o advogado Eduardo Vieira de Souza. Ele vai falar sobre como vender para o poder público. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Júlio. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo à nossa CDL. Você é de que região? Sou da região do Rio Grande do Sul, especificamente sou de Vacaria, Serra Gaúcha. Vamos falar então sobre vendas. Existe uma lei específica para a venda ao poder público? Sim, a gente chama é chamada Lei de Licitações, a qual a gente está trabalhando simultaneamente com a Lei 8666, que é de 93, e agora a partir de 2021 a gente tem o advento da nova Lei de Licitações, ou seja, a 14133. E a venda ao poder público, ela é complicada ou é descomplicada? Olha, a gente está trazendo esse curso ao Mato Grosso para tentar desmistificar que vender para o poder público é algo burocrático, é algo difícil, que o poder público é um mau pagador. Então eu posso te dizer que o poder público é um excelente pagador, o poder público paga muito bem e paga melhor do que a iniciativa privada. Existe também, digamos assim, um processo depois da lei de responsabilidade fiscal? Existe sim. A questão antigamente o pessoal tinha que o poder público era um mau pagador porque não tinha o advento da lei de responsabilidade fiscal. Com o advento da lei de responsabilidade fiscal, o poder público jamais vai deixar de pagar em um prazo superior a 30, 60, 90 dias, quiçá, desde que o fornecedor tenha as negativas necessárias, tenha prestado serviço, tenha fornecido bem. Então é impossível ele deixar de receber do poder público. E hoje, qual que seria a licitação mais complicada dentro da burocracia para o poder público? Depende, a gente tem alguns ramos. Eu posso dizer que depende a atividade que tu quer tratar como complexa. A gente tem obras de serviço de engenharia, que são editais que são mais complexos, tanto do fornecedor participar, quanto da administração elaborar, onde tu vai precisar um acervo técnico da empresa, não pode ser qualquer empresa para executar uma obra de grande porte. Editais de medicamentos, onde que não pode ser qualquer revendedor que pode participar. A parte dos outros editais geralmente é mais simples, mas obras e essa parte da área da saúde, a gente sempre tem que tomar um pouquinho mais de cuidado para contratar uma empresa mais séria, uma empresa mais sólida no mercado. Hoje existe a transparência, principalmente na questão da gestão pública. Isso é importante também, dá uma segurança também para os empresários? Perfeito. A lei da transparência, ela veio para contribuir isso, tornar o processo licitatório transparente. Ela é um dos princípios da lei de licitações, onde o poder público tem que tornar visível e transparente todos os seus atos, desde a publicação do edital até a decretação de vencedor do processo licitatório. Você está vindo para Sinop, através do Sebrae, fazer uma palestra, inclusive usou as instalações aqui da CDL, a CDL foi parceira. Qual que está sendo a principal dúvida dos empresários em relação a essa negociação com o poder público? Geralmente, o que a gente pode notar do município de Sinop é que o empresário ainda tem aquele certo receio, vale a pena vender para o poder público, ele paga em dia, então a gente já conseguiu tirar, mostramos através de exemplos que eles conseguem receber, que eles não precisam se preocupar com isso, e a grande dúvida do empresário agora aqui é saber como atuar num processo licitatório, como é que ele separa a documentação, como é que ele envia a proposta. Então, em cima disso, a gente está trabalhando muito casos práticos com o pessoal dos empresários. Então, a gente está trazendo casos práticos de como se portar durante a licitação. A gente trabalha muito que licitação não se vence somente com preço. A licitação se vence tentando inabilitar o teu concorrente. Então, muitas vezes tu vai ser o vencedor sem ter o melhor preço, porque o teu concorrente não cumpriu aquilo que pedia na licitação, ou seja, a habilitação ou o produto dele não condizia com o que a administração gostaria de comprar. Hoje existe uma cultura do empresário acreditar que é melhor vender para o comércio em geral do que vender para as prefeituras, o Estado? Tem, eu vejo principalmente na região de vocês, como o mercado de vocês está bem aquecido, o empresário muitas vezes acha que vender para o poder público ele vai faturar menos, é muito mais burocracia do que ele vender na loja. Vai demorar para receber? Justamente, ele vai achar que vai demorar mais para receber, e a gente está tentando colocar consciência no empresário que ele, vendendo para o mercado do poder público, ele não precisa de um marketing, ele não tem gasto com publicidade, propaganda do produto, ele simplesmente vai lá, vai ler o edital de licitação do órgão público que ele pretende concorrer, vai ver se a empresa dele se adequa naquilo que está sendo pedido e simplesmente vai
vai participar. Ele muitas vezes não precisa ter nem nenhum estoque do produto, ele pode ter um bom fornecedor por trás dele garantindo, e ele vai ter um prazo de entrega que varia de 30, 60, 90 dias para o órgão público, onde ele vai poder apenas pegar o produto do fornecedor dele, muitas vezes sem ter o estoque próprio, e repassar para o órgão público. Como é que funciona o orçamento também para o poder público? A questão do orçamento, da pesquisa de mercado, tu fala, o poder público geralmente tem que trabalhar com o quê? Com pesquisa de mercado com 3 orçamentos, pelo menos. Pelo menos, né? Pelo menos. O fornecedor, voltando àquela parte que tu havia me perguntado qual é outro receio, esse é outro receio do fornecedor. Eles não gostam, o fornecedor não gosta de dar orçamento para o poder público. A gente tentou indagar com os fornecedores para descobrir o porquê que eles não gostam da orçamento. E a gente chegou à conclusão que o quê? O fornecedor não dá orçamento porque muitas vezes ele não tem interesse em concorrer, ou ele acha que a prefeitura não vai comprar dele, já tem as cartas marcadas, entre aspas, que às vezes a gente está tentando desmistificar que isso é do tempo arcaico, que não existe mais essas cartas marcadas, que o processo é transparente, então que eles não precisam. Então essa composição do preço, eles trabalham com o quê? 3 pesquisas de mercado, fornecedores da região, preços homologados em licitações, então são mais ou menos isso, catálogos de preços. É aí que o município consegue os seus orçamentos. Nós temos algumas prefeituras aqui no norte do estado que estão com muitas obras sem executar ou sem começar a executar porque não tem interessado na licitação. Por que acontece isso? Depende muito. Isso varia do quê? De um orçamento muitas vezes apertado para aquela aquisição do produto ou para aquela execução daquele serviço, aquela obra, o que deixa muitas vezes o fornecedor com receio de participar. Como a gente está passando por um momento de inflação no país, as coisas estão subindo o tempo todo. Então, muitas vezes o fornecedor não sabe como pedir um reequilíbrio, muitas vezes acha que tem que fazer aquele preço e ficar com aquele preço ad eterno, que a gente chama. Então, não é isso. Então, o fornecedor tem um momento que ele pode pedir o reequilíbrio, então isso ele tem que pensar, que se o orçamento está apertado, tem que ver os seus custos, se vale a pena participar. Então, acho que um dos motivos seja esse, e outro motivo é aquilo que a gente acabou de conversar, que o mercado de vocês, Sinop, Mato Grosso, está superaquecido, principalmente na construção civil. Muitas vezes é melhor vender da iniciativa privada do que vender para o poder público. Quando se fala, às vezes, em questão de prestar um serviço para a prefeitura, vem na cabeça das pessoas a que são só obras, mas não é só. Você falou antes até, são outros segmentos, né? Material de escritório, né? Medicamento. A prefeitura nada mais é que uma grande empresa. A prefeitura que tem seus gestores escolhidos pelo povo. Justamente, né? Isso. A diferença é basicamente essa. Porque o quê? O que uma grande empresa precisa? Material de expediente, higiene, limpeza, produtos com gasto e manutenções dos seus veículos, produtos para rodagem dos veículos, manutenção dos imóveis que tem em seu nome. A prefeitura precisa da mesma forma. Então, qualquer fornecedor que trabalhe nesse ramo pode vender ao poder público, seja um microempreendedor individual até uma empresa de grande porte. A lei já traz benefícios que o quê? Beneficiam as microempresas, empresas de pequeno porte, em detrimento dessas de grande porte. A pessoa que tem um MEI pode também vender? Pode. Ela vai vender dentro do seu limite de faturamento, vendo o edital que ele se encaixe, que ele não precise ter uma mão de obra maior do que o seu único funcionário que ele pode ter contratado, ele pode trabalhar tranquilamente com venda ao órgão público. Ele tem todas as negativas. Uma das coisas que a gente fala é que o MEI tem geralmente o MEI tem a cultura de dizer, eu não tenho negativas. Não, o MEI é uma empresa. O MEI é uma empresa e ele tem todas as negativas que qualquer outra empresa. Graças ao Sebrae, o Sebrae fomentou muito isso, o pessoal começou a se formalizar, o pessoal conseguiu formalizar e conseguiu vender, prospectar valores, conseguir prospectar vendas, incluindo o órgão público. Você que é especialista nesse segmento, o que ainda pode se desburocratizar nessa questão de empresas com o poder público? Eu acho que a gente melhorou muito quanto à burocracia. Eu estou nesse ramo há praticamente 13 anos. Quando eu iniciei, era tudo burocrático. Precisava de uma assinatura, tinha que pegar a assinatura física. Agora, com o advento das assinaturas digitais, a gente já só pode solicitar por e-mail. A tendência nos próximos 4, 5 anos é que a gente comece a abandonar o papel no órgão público. Então, tudo que a gente pedia fisicamente, me entrega em papel, vai ser tudo por meio digital. Então, vai facilitar muito para o fornecedor, que ele não vai ter que estar se deslocando ao órgão público para participar de uma licitação, ele vai poder fazer a licitação através de um computador na sua casa, na sua empresa. Isso entra também a questão da certificação digital. Perfeito, isso veio para... Que é o que a CDL também é uma certificadora, né? Ótimo, excelente. E isso facilitou muito para o empresário, desburocratizou, diminuiu custos em função disso. Então, só veio a calhar isso.
Suas considerações finais, Eduardo? Acho que o bate-papo foi bem interessante. Gostaria de deixar alguma consideração pra Gostaria gente? sim, Júlio. Gostaria primeiramente de agradecer a CDL pelo convite, parabenizado pelo espaço que vocês têm aqui, que é um espaço maravilhoso, que quem não conhece deveria conhecer, porque eu achei excelente. Eu vindo do Sul, a realidade de vocês me surpreendeu positivamente. E gostaria de deixar um recadinho para todo mundo que pensa em vender poder público e tem esse receio, que não tenha mais o receio, que tomem o cuidado apenas de ter a sua empresa em dia, de pagar seus impostos em dias, para ter acesso às certidões negativas. Porque a parte burocrática do órgão público, infelizmente, ainda é saber que o fornecedor tem seus impostos em dia e através do que ele vai comprovar que tem os impostos em dias? Através das certidões negativas. Então eu acho que todo mundo vai poder vender para o poder público e para o poder público só tem a ganhar, principalmente as empresas da cidade participando de licitações. O dinheiro vai ficar dentro da localidade, vai ficar dentro da cidade e vai poder gerar renda, vai poder gerar emprego para pessoas da cidade. Ok, você tem alguma mídia digital também? Quer deixar teu endereço aí? Tenho. Quem quiser me seguir, meu Instagram é Dinho_Vieira. Eu trabalho no município de Monte Alegre dos Campos, estou aqui através da empresa Esquadra e gostaria de agradecer ambos esses contratantes que eu tenho. Além de Direito, você tem pós-graduação também? Sou pós-graduado em Direito Administrativo e estou me pós-graduando em Licitações e Contratos. Que beleza. Muito obrigado então pela tua participação. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito bem, você continua ligado nas mídias digitais da CDL Sinop, sempre um assunto importante destacando, e hoje no nosso podcast a gente falando aí com o Eduardo Vieira de Souza, ele que é advogado falando sobre vendas ao poder público.